Fala nação, voltando aqui com mais um vídeo no canal Rubro Negro e dessa vez vamos ver o que está repercutindo na internet aí e os botafoguenses estão achando, estão comparando o Botafogo desse ano deles com o nosso Mengão de 2019. E eu vou trazer dois comentários aí de dois canais diferentes, que inclusive um é palmeirense, ele fala sobre, ele não concorda muito bem com isso não. Entendeu? Vou deixar para vocês verem aí, né, como surpresa. E eu gostei muito do comentário dele, inclusive o Opina Porco, ele é muito coerente com as opiniões dele. Valeu? E sem enrolação, bora lá. Lembrando para vocês deixar aquele like para dar essa moral, valeu? E se inscreve no canal se não for inscrito, compartilhe, comentem o que vocês acharam, qual é a opinião de vocês. E os créditos estão na descrição dos vídeos originais, valeu? Bora lá pro vídeo. Tem essa possibilidade de conquistar. E aí, obviamente, que na internet adoram-se fazer comparações. E muitas pessoas estão falando sobre a possibilidade deste Botafogo ser uma equipe mais agressiva, tem um futebol mais bonito e mais vistoso que o Flamengo de 2019. E é aí que entra até o contexto interno de pessoas que viveram esses momentos e de pessoas que estão dentro dos seus clubes atualmente. Como, por exemplo, o Arthur Jorge disse em uma entrevista a respeito da comparação das duas equipes e até mesmo o Rodolfo Landim também falou sobre o Flamengo de 2019. Então, pessoal, eu vou primeiro ler o que eles falaram aqui para depois começar a discorrer a minha opinião a respeito desses fatos, porque eu tenho uma opinião muito precisa e muito formada em relação a isso. Vamos lá, então. A declaração do Landim, ela foi numa entrevista lá no Flow Podcast. E, inclusive, muitos torcedores do Flamengo não gostaram dessa declaração. E eu já explico o porquê, e eu também já entendo o porquê. Porque a gente passa pela mesma situação com a dona Leila Pereira lá no Palmeiras. É exatamente o mesmo cenário. Parece que os caras, eles esquecem a história, parece que os caras, eles esquecem do passado, e eles tentam diminuir aquilo que aconteceu lá atrás. E foi isso que o Landim tentou fazer aqui. Vamos ver o que ele falou antes. Vou ler aqui pra vocês. Ele falou o seguinte, as pessoas ficam guardando na memória o ano de 2019, que foi mágico mesmo. E para ser sincero com você, não quero diminuir o trabalho do Jorge Jesus, mas a competitividade do futebol brasileiro, como um todo, era muito menor do que temos hoje. Hoje temos a SAF, que faz investimentos muito maior, conseguem trazer jogadores muito mais qualificados. A própria forma como a gente propôs o jogo em 2019, se você for ver, a grande maioria dos times recuava, por uma surpresa para os times que jogavam contra o Flamengo. Eu acho que o nível de competitividade hoje é muito maior. Foi excepcional o trabalho do Jorge, mas acho que a gente não teria a mesma facilidade que a gente teve para ser campeão como a gente foi em 2019. Então essa foi a declaração do Rodolfo Landim sobre 2019 comparado a hoje. E aí o Arthur Jorge ele também foi questionado pelo repórter comparando o Botafogo de hoje com o Flamengo de 2019 de Jorge Jesus. E o Arthur Jorge respondeu o seguinte, de 2019, e aí ele deu risada, vi muito, porque quando o Jorge Jesus veio pra cá, foi massivamente acompanhado em Portugal, pela dimensão do clube, da mesma forma que o Abel Ferreira é no Palmeiras hoje. Podemos dizer que o objetivo é o mesmo, mas os contextos são diferentes. Dimensões e grifes de um ou outro clube, dos jogadores. Mas o Botafogo de 2024 é uma equipe perfeitamente capaz de se nivelar com aquelas que foram as melhores que já disputaram o Campeonato Brasileiro. Você viu que ele não quis fazer a comparação. Ele meio que saiu pela tangente. São contextos diferentes, jogadores diferentes. A nossa equipe, ela pode nivelar sim o bom futebol das outras equipes que conquistaram o brasileiro. Então assim, ele não desmereceu o trabalho do Jorge Jesus, ele não quis trazer esse choque de ideias, mas ao mesmo tempo ele quis defender o lado dele, até mesmo para os torcedores botafoguenses e para a própria confiança técnica da equipe. Claro que a resposta que ele deu foi uma saída pela tangente, sem fugir do contexto. Ele foi muito inteligente nessa resposta dele. Agora vamos voltar lá na afirmação do Landim. Amigos, a sensação que eu tive aqui
O Landim, ele, de certa forma, eu acho que ele adquiriu um revés com o Jorge Jesus em relação a tudo que aconteceu lá no passado, né? Porque o Flamengo preparava um clube, aí o Jorge Jesus foi lá e saiu do Flamengo. Então, eu acredito que o Landim ele ficou um pouco machucado com tudo isso. Só que isso não dá o direito do Landim chegar e falar que hoje a gente não teria a mesma facilidade. O Flamengo só conseguiu aquilo porque lá em 2019 o contexto era outro. O contexto do futebol em 2019 era outro? Pessoal, sim, ele era. Só que me fala o seguinte, que equipe hoje no Brasil que é extremamente forte? Uma equipe imbatível? Nenhuma. Em 2019, que equipe que era imbatível? Antes do Flamengo de Jorge Jesus chegar? Também nenhuma. Aí chega o Jorge Jesus, pega um elenco recheado de ótimos jogadores que estavam no seu momento de ascensão e ele propõe um futebol extremamente agressivo, ofensivo, propositivo. Justamente por esses motivos que eu considero o Flamengo de 2019, pessoal, uma equipe muito acima da média de todas as outras equipes. O Flamengo de 2019, na moral, eu sou um torcedor rival e eu posso falar isso com propriedade. A gente viu o Flamengo jogar e falava assim, caralho, esses caras jogam de uma forma muito diferente que o Brasil inteiro joga. Todo esse contexto, eu acho que ele poderia ser mais valorizado pelo presidente do Flamengo, que às vezes eu sinto que quis diminuir um pouco a coisa. É a mesma coisa quando a Leila fala assim, né? Se eu sair o Palmeiras volta lá atrás a ser o que era. Ué, peraí, Leila. E todo o trabalho que foi feito lá atrás? E todo o trabalho, e toda a evolução e toda a progressão que permitiu o Palmeiras ser essa equipe ajeitadinha que você faz a gestão hoje? É a mesma coisa, o Landim? O Flamengo de 2019 foi uma equipe absurda. Só que ele começou a ser construído muito antes, quando a gestão do Flamengo entendeu a profissionalização da sua gerência, a profissionalização dos seus departamentos, da mesma forma que o Palmeiras entendeu isso. E aí chega 2019, o Flamengo alinha um elenco muito forte, porque tinha disponibilidade de recursos para isso, porque lá atrás escolheu se sacrificar para que isso pudesse ser feito, e tinha um técnico que trouxe toda a inovação de um modelo tático e de uma forma de jogar que aqui no Brasil nós não tínhamos visto ainda. E por que pra vocês se enfrentavam esse time, que pra mim é o melhor time dos últimos tempos do futebol brasileiro, é o Flamengo de 19. Por que pra vocês era muito foda enfrentar esse time? Você falou que foi o mais difícil que você enfrentou, assim. Eu acho que era foda por causa disso, que era um time que marcava linha alta, Isso. Era muito intenso, era um time que construía muito bem o jogo. Além de marcar a linha alta, a defesa, não sei se vocês lembram, a defesa jogava lá em cima, pô. Então você tinha contra o Flamengo 5, 6 impedimentos, tranquilo. E aí você tinha era o Marinho e o Rodrigo Caio muito bem. Dois caras técnicos e relativamente rápidos. Mas era um time com muita imprevisibilidade de variação de movimentação. De ataque, às vezes o Gabigol tava na esquerda, aí o Bruno Henrique tava de atacante, aí o Everton Ribeiro ia pro meio, o Arrascaeta ia pra beirada. Isso tudo era treinado, tu acha, assim? Ou é uma coisa assim, de deixar eles à vontade? Eu acho que é dedo do Jesus, pô. Pelo que a galera diz, era As ensaiado, movimentações se né? treinam, porque pra gente que é leigo, assim, de... Eu acho que sim, ele dá uma liberdade pros caras, sim, óbvio, mas ele treina. Sai daí, vem pra cá, muda de posição. E ele ficava na beira do campo também, cantando as jogadas, né? É um cara que, pô, fez um... Tu viu esse jogo da estreia do Felipe? Vi agora. Viu? A CBF Academy levou a gente tu tava lá. no estádio, né? O que você achou? Então, já mudou, ali, não tinha já mudou o padrão. Algumas coisas. Essa movimentação do ataque eu achei muito de atacar o espaço, de ficar girando. Isso. Né? O tanto que o primeiro gol é isso, né? A transição rápida, o Alexandre faz uma ultrapassagem, o Bruno Henrique sabe o tempo certo de fazer assistência. Sim, tem uns traços, sim. E o Felipe Luiz viveu aquilo, né? Então, assim, se ele conseguir replicar mesmo, talvez não na sua totalidade, mas de uma forma dele, parcial, né? Nem sei se tinha o que arrumar naquele time, né? Que é foda. Mas esse time, por peça, não deve nada pra aquele. Se você pensar.
Né? Tirando a idade, é o quarteto de frente, né? Tirando o Everton Ribeiro, que foi embora, mas saiu. Esse time do Felipe tinha Gerson, mas você tem o De La Cruz hoje. É, que hoje entrou o De La Cruz, O Eric jogou muito bem ontem. Também, o Pulgar jogou bem. Então, assim, ele é um arão, né? Ele meio que casou uma zaga, botando o Léo. Tá jogando muito, pô. Os Léos, né? O Ortiz com o Pereira. Também porque tem muita... Pra espelhar aquilo lá. Porque o que o Caio, o Rodrigo Caio sempre falaram? Um volante joga na zaga, né? Exatamente. Joga de frente, né? O Ortiz também. Também. O volante joga ali na zaga, né? Cara, mas maneiro, tipo... Uma coisa a gente falar de orelhada, tu que teve em campo, assim, falar que... Eu imagino que pro volante, principalmente, pra você, porra, era... Não, saia do jogo... Esgotado, né? Esgotado. E assim, na Parece época... que você deveria sentir assim... Pô, tô correndo errado, mano. Não, você tinha que se desdobrar, irmão. Você tinha que ter uns caras ali que também estavam dispostos a correr. Aí no Fluminense de 2020 é um começo de um Fluminense de uma reestruturação. Incomodava aquele Flamengo. Incomodava, mas era um Fluminense sim, não tão bom tecnicamente igual é o de hoje, né? É isso aí, galera. Esse aí foi mais um vídeo no canal. Escreve aí nos comentários o que vocês acham. Se eu trouxe esse pedaço desse trecho desse vídeo aí justamente para mostrar que tanto a mídia adversária como os jogadores, por exemplo o Hudson, né, enfrentou aquele time de 2019 do Jorge Jesus, entendeu? Então eles mesmos dizem que aquele Flamengo era bem assim impossível de marcar, né? Era um jogo muito encaixadinho, ao mesmo tempo tinha muita movimentação, cobrança de um técnico na beira do campo que vivia querendo mais e mais, né? A gente sente muita falta disso. Quem sabe não volta agora com o Filipinho. E digam vocês o que vocês acham, se o Botafogo joga o quê? 10% do que aquele Flamengo jogava? Posso estar sendo muito rigoroso? 15, 20 ou menos? Escreve aí o que vocês acham. Valeu? Não esqueça de deixar aquele like e se inscreve no canal se não for inscrito. Compartilhem o vídeo. E lembrando que os créditos vão estar na descrição do vídeo original. Valeu? Então eu vou nessa. Um grande abraço a todos. Valeu, falou e fui!